Você confiaria todo o seu património a uma moeda que depende do equilíbrio político e económico de 20 países diferentes? Enquanto a maioria ignora os sinais, economistas sérios já soaram o alerta. O euro está em risco, mas o que exatamente estão a ver e por que quase ninguém está a falar sobre isso? Neste vídeo, vai entender exatamente isso. Penso que nos últimos anos os números oficiais da inflação na zona do euro têm oscilado em torno de 6%. Mas você entra no mercado com 100 euros, mas sai com meia sacola. Já passou por isso? Pois é. Usamos... A inflação oficial diz uma coisa, mas o seu carrinho diz outra. O custo de vida está crescendo muito além do índice oficial. E esses aumentos corroem silenciosamente o orçamento doméstico. Esse descolamento entre a inflação oficial e a percebida gera a erosão contínua do poder de compra, especialmente para quem vive de salário fixo ou aposentadoria. O problema é a sensação crescente de que algo está fora de controle, mesmo que os relatórios digam o contrário. Agora, some a isso o peso das dívidas soberanas. A Itália, por exemplo, opera com uma dívida pública acima de 140% do produto interno bruto, mesmo após anos de estímulos e promessas de ajustes. Isso é um fardo fiscal insustentável. E essas dívidas não são apenas um número. Elas pressionam o euro como um todo, criando risco de contágio sempre que há tensão no mercado de crédito. O Banco Central Europeu tentou conter essas pressões com políticas como juros negativos, impressão de moeda e compras maciças de títulos de dívida. Funcionou por um tempo, mas a consequência foi a distorção completa do sistema de preços e uma bolha silenciosa em diversos ativos. E aqui está a pergunta crítica. Até quando esse arranjo pode se sustentar sem uma reação severa dos mercados? Os efeitos colaterais dessa política já começaram a aparecer, mas poucos querem enxergar. Só que o problema não está apenas nos dados macroeconómicos. Ele está nos conflitos internos que esses números revelam. Por trás do símbolo da moeda única, a zona do euro é marcada por uma fratura estrutural, o abismo económico e cultural entre o norte e o sul. Enquanto a Alemanha, a Áustria e os Países Baixos operam com superávites e produtividade elevada, países como a Itália, a Espanha e a Grécia enfrentam déficits crónicos e crescimento estagnado. E esse conflito, embora velado, mina silenciosamente a estabilidade do euro. Um exemplo recente deixa isso evidente. Em 2023, a Alemanha reforçou a sua política de austeridade fiscal, exigindo cortes de gastos públicos e um freio em incentivos estatais. No mesmo período, a Itália, enfrentando pressão social e baixo crescimento, aprovou um pacote de estímulos e subsídios, ampliando ainda mais a dívida pública. Agora imagine o Banco Central Europeu tentando tomar uma decisão de política monetária que funcione igualmente para esses dois extremos. É praticamente impossível. Essa incompatibilidade paralisa a ação coordenada. Em momentos de crise, como vimos durante a pandemia ou a guerra no leste europeu, o tempo necessário para alcançar um consenso dentro do bloco custa caro. O euro, que deveria ser um instrumento de união, frequentemente se transforma num campo de batalha de interesses divergentes. E essa tensão tem consequências políticas. Na Itália e na França, por exemplo, já existem propostas públicas de retorno à moeda nacional. Mesmo que improváveis, no curto prazo, essas ideias ganham força cada vez que o cidadão comum sente que o euro serve mais aos bancos do que às pessoas. Enquanto essa dúvida cresce dentro da Europa, o restante do mundo já está reorganizando as peças no tabuleiro económico. E isso pode colocar o euro numa posição ainda mais vulnerável. A crise energética que se intensificou após o conflito no leste europeu não afetou todos os países de igual forma. Enquanto a Alemanha viu a indústria enfrentar aumentos severos nos custos de produção, países do sul sofreram principalmente com os repasses no preço final ao consumidor. O resultado? Um sistema desequilibrado, onde a competitividade se deteriora e os déficits comerciais aumentam a um ritmo alarmante. Mas não é só a energia que pressiona o euro. No plano monetário internacional, o dólar americano continua a buscar a sua dominância, e o yuan chinês, mesmo com todas as restrições, avança lentamente como alternativa em acordos bilaterais e reservas de bancos centrais. O euro, por outro lado, perde espaço. Segundo dados recentes do Fundo Monetário Internacional, a participação da moeda europeia nas reservas internacionais caiu de cerca de 28% para menos de 20% nos últimos 15 anos. E você confiaria o seu dinheiro a uma moeda que o mundo inteiro está começando a evitar? Se o euro já era pressionado internamente, agora também começa a perder o respeito que tinha no palco global. E quando uma moeda começa a perder relevância externa, os impactos internos costumam ser mais rápidos do que se imagina.
Só que esta não seria a primeira vez na história em que uma moeda forte começa a ruir. E se os padrões do passado servem de guia, o que vem a seguir pode ser mais previsível do que parece. Ao longo da história, colapsos monetários quase nunca acontecem por acidente. Se observarmos os colapsos do passado, ver-se há um padrão assustador, e ele está a repetir-se agora. São 3 sinais, e o terceiro é o mais perigoso de todos. Esses elementos não surgem do dia para a noite. Eles acumulam-se lentamente, enquanto os governos insistem que está tudo sob controle. E é exatamente esse acúmulo que torna o processo perigoso. Porque quando a confiança quebra, quebra de forma repentina e quase sempre irreversível. Estudos de referência, como os de Kenneth Rogoff e Carmen Reinhardt, identificam 3 gatilhos principais para esse tipo de ruptura. O primeiro é a deterioração fiscal, déficits constantes e aumento da dívida sem plano de ajuste claro. O segundo é a perda de credibilidade internacional, quando investidores estrangeiros começam a buscar alternativas por receio de instabilidade. E o terceiro, talvez o mais crítico, é a incapacidade das instituições de tomar decisões rápidas e coordenadas. O euro, infelizmente, já demonstra sinais claros dos 3. Enquanto isso, vozes respeitadas do meio económico alertam para esses riscos. Mas são vozes técnicas, muitas vezes ignoradas pelo noticiário que prefere manchetes mais sensacionalistas. O que poucos percebem é que os riscos monetários não aparecem nas manchetes, escondem-se nos detalhes. Com esses gatilhos já em movimento, a questão não é mais se algo pode acontecer, mas qual será a forma e a velocidade da resposta. E é por isso que precisamos olhar com seriedade para os cenários que se desenham, porque temos muita coisa em jogo agora. Diante dos sinais, que já se manifestam, o debate não é mais sobre se algo vai mudar, mas como essa mudança pode acontecer. E é aqui que 3 cenários principais começam a tomar forma, cada um deles com consequências muito diferentes para si. O primeiro é o chamado de pouso suave. Nele, os países membros reconhecem as falhas estruturais da União Monetária e, por meio de reformas fiscais e políticas monetárias mais flexíveis, conseguem preservar o euro sem rupturas. Isso exigiria transferências fiscais mais robustas, maior integração bancária e uma coordenação política nunca antes vista. Mesmo nesse cenário, a inflação poderia continuar pressionada e os juros se manter acima da média histórica. Ou seja, mesmo um melhor desfecho ainda exigiria ajustes importantes na sua carteira. O segundo cenário é mais delicado, a fragmentação gradual. Nele, países periféricos podem decidir, por pressão interna, abandonar o euro. Isso já foi cogitado no passado e voltou à pauta em momentos recentes. O impacto seria uma reorganização monetária, com desvalorização local, perda de poder de compra e instabilidade bancária temporária. Para alguns, isso poderia significar congelamento de ativos e até conversões forçadas para uma nova moeda nacional mais fraca. E o terceiro cenário, menos provável mas discutido em círculos técnicos, é a reinicialização total, o abandono completo da moeda única, substituído por moedas digitais nacionais emitidas por cada banco central. Isso criaria uma ruptura imediata nos mercados, com reprecificação brutal de ativos, disparada do risco de crédito e perda de confiança internacional e nacional. Agora, pense comigo. E se amanhã o seu banco congelasse parte dos seus fundos, como já aconteceu em outros países, da Europa? Em qualquer cenário, a estabilidade do capital passa a depender de onde e como esse dinheiro está exposto. E é justamente por isso que é preciso começar a agir antes do pânico. Mas como fazer isso na prática? Diante dos riscos crescentes, proteger o património deixou de ser apenas uma questão de retorno e passou a ser uma questão de sobrevivência. E isso começa com um princípio simples: diversificação real. Muitos investidores europeus acreditam que estão diversificados por possuírem diferentes tipos de ativos, ações, fundos, imóveis. Mas se todos esses ativos estão denominados em euro e localizados na zona do euro, essa diversificação é apenas superficial. O risco sistémico continua concentrado. A primeira medida concreta é ampliar a exposição geográfica. Isso significa incluir ativos dolarizados, como fundos negociados em bolsa internacionais ou fundos globais. A segunda linha de proteção são as moedas. Dólar, franco suíço, ouro e prata continuam a ser os pilares históricos de segurança em períodos de instabilidade monetária. E não apenas como reserva de valor, mas como ativos que tendem a se valorizar justamente quando moedas frágeis perdem força. Até Bitcoin tem o seu destaque nesse quesito. E a terceira camada são os ativos reais e produtivos. Empresas sólidas com geração de caixa global, principalmente ativos ligados a alimentos, são historicamente menos sensíveis a choques
e mais consistentes em preservar poder de compra no longo prazo. Visualize isso. A sua carteira como uma pizza dividida em 3 fatias, uma global, uma real e uma líquida em moedas fortes. Essa estrutura cria flexibilidade, reduz a exposição cambial e permite reagir com calma quando os mercados se tornam irracionais. Mas, acima de tudo, esse plano exige uma mudança silenciosa, mas profunda. Porque antes de mudar a carteira, é preciso mudar o modo de pensar. Em tempos de incerteza, a tentação de prever o futuro cresce. Mas o investidor experiente sabe que o verdadeiro poder está em se preparar para qualquer cenário. A diferença entre previsão e preparação é sutil, mas decisiva. Previsões dependem de acerto. Preparação depende apenas de estrutura. É por isso que regras claras de alocação se tornam tão importantes. Elas funcionam como um piloto automático racional, protegendo-o justamente quando o medo ou a euforia ameaçam tomar conta das decisões. O pensador Nassim Taleb resume isso com precisão. Se você precisa que o sistema funcione perfeitamente para sobreviver, você já está em risco. Essa é a mentalidade que precisa ser cultivada. Não a do pânico nem da negação, mas da lógica disciplinada. Porque não se trata de prever o colapso do euro. Trata-se de garantir que, mesmo que ele venha, o seu património continue de pé. E é exatamente por isso que vídeos como este são fundamentais. O euro não precisa colapsar amanhã para já impactar os seus investimentos hoje. A instabilidade começa devagar, mas cobra caro de quem espera demais. Se este conteúdo trouxe clareza para si, curta o vídeo e inscreva-se no canal. E para um guia completo para encontrar bons ativos para investir, assista ao vídeo que está a aparecer na sua tela. Até já!